Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem, sob a graça do nosso Senhor. Eu sou Flávia, professora aí da classe Master da Escola Bíblica Discipuladora da Oitava Igreja Presbiteriana do Brasil. Estamos aí, ao findar do ano. Eu lembro que nessas atividades remotas aí, vindo para dentro da igreja também, com a suspensão das atividades, em abril, fazendo a nossa primeira aula nesse formato e já estamos em dezembro e continuamos aí, com esse formato. Que Deus abençoe nosso próximo ano, que possamos estar juntos, aprendendo juntos aí no templo, né? Vamos dar continuidade à nossa lição, A sequência. Estamos aí estudando a carta de Paulo a Coríntios. E hoje o nosso tema é vaidade, humildade e paternidade espiritual. O texto básico que nós iremos usar é 1 Coríntios, o capítulo 4, do versículo 6 ao 21. Bom, e a nossa lição, então, nós vamos tratar de humildade, de vaidade, de paternidade, que Paulo quer levar para a igreja de Coríntios. Está ali trabalhando com aquela população, com aqueles membros daquela igreja, e ele vai trabalhar essa questão da humildade. No dicionário, humildade significa uma virtude. É uma virtude que a gente reconhece as nossas limitações. A gente reconhece as nossas limitações, até onde que a gente consegue ir, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer. Então, esse é o conceito de humildade no dicionário. Partindo desse ponto do conceito dicionário, qual o caminho para a humildade? Será que tem? Como uma pessoa humilde pode ser identificada? O que te faz pensar assim quando para você avaliar que uma pessoa é humilde? Quais os grandes exemplos bíblicos de humildade? Para pensar aí. Por quê que isso é um exemplo bíblico de humildade para você? Lá na Bíblia esses exemplos são de humildade. Qual a diferença entre humildade, falta de objetivos na vida e baixa autoestima? Então, são reflexões para a gente parar para pensar quando a gente pega os versículos, aí da nossa lição. Paulo está tratando com a igreja de Corinto e ele está exortando porque essa igreja não tinha aprendido o que era humildade. O apóstolo vai confrontar esse problema, que eles não tinham aprendido o que é humildade, com a questão da vaidade, porque era uma igreja que tinha muita vaidade, né? E isso é uma afronta à questão da humildade dos apóstolos, né? Porque Paulo vai mostrar isso nesse versículo, que o povo da igreja estava tendo muita vaidade e que os apóstolos de Cristo foram humildes, né? E Paulo também nesse contexto, o tempo todo vai lembrá-los que essa igreja, esses membros são seus filhos espirituais. Se Paulo está falando que a igreja de Coríntios não era uma igreja humilde e tinha muita vaidade, trouxe aqui um fragmento de uma reportagem que fala sobre vaidade. Vaidade leva homens a comprar mais produtos de beleza. Se durante muito tempo cosméticos e tratamentos de beleza eram assuntos só das mulheres, hoje os homens também experimentam. Bom, ao longo dessa reportagem aí vai estar falando da vaidade masculina, do cuidado com o corpo, com a aparência. Mas esse conceito de vaidade aqui não é só ele que temos
na igreja de Coríntios. Lá na igreja de Coríntios, Paulo está exortando para essa questão da vaidade que vai para além do cuidado com o corpo, né? Então, a gente vai ver isso nos versículos ao longo do texto, o tempo todo, esse contraste que Paulo faz da questão da vaidade e da questão da humildade. Essa reportagem aqui, quando a gente fala da vaidade, a gente está ligado à estética, à aparência, à beleza, ao que eu quero aparecer para os outros, né? Essa questão do cuidado com o corpo. Mas como que é isso lá na igreja que Paulo está levando, está contratando, fazendo um contraste com a questão da vaidade? Vamos ver. Bom, então no capítulo 4, aí, entre os versículos 6 e 8, essa questão da vaidade, ela vai ser muito debatida no texto, né? Por quê? Porque Paulo está o tempo todo fazendo esse embate, né? Os crentes de Coríntios, eles eram orgulhosos e demasiadamente vaidosos, e a causa das divisões na igreja eram basicamente o orgulho, né? Eles se orgulhavam da própria sabedoria que eles tinham e se orgulhavam dos seus líderes humanos, né? Porém, esses líderes davam um exemplo contrário, de humildes, né? Dava exemplos de humildade. Não tinha razão para que essa igreja fosse uma igreja vaidosa. E aí eu trouxe aqui o contexto de três traduções da Bíblia, né? Para a gente discutir esses versículos em cima da vaidade. Bom, o versículo 4 a 7 na Nova Bíblia Viva Português, né? Essa tradução, NBVP. O que é que faz vocês superiores a qualquer outra pessoa? O que é que vocês têm que Deus não tenha dado? E se tudo quanto vocês têm vem de Deus, por que proceder como se fossem tão grandes e como se tivessem realizado algo por si mesmos? Então, esse é o versículo 7. Na Nova Almeida Atualizada, NAA, o mesmo versículo, né? Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? E na nova versão internacional, ou a mesma, né, nova tradução na linguagem de hoje. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, tem aí as diferentes traduções da mensagem de Paulo no versículo 7 sobre a questão da vaidade desse povo de Coríntios. E aí vem o versículo 8. Parece que vocês pensam que já têm tudo o que precisam, já são ricos, vocês já se tornaram reis, deixando-nos para trás. Eu gostaria que na realidade vocês já estivessem em seus tronos, pois quando aquele momento chegar, podem estar certos de que nós também estaremos lá, reinando com vocês. Então, é na Nova Bíblia Viva Português. Aí vem o mesmo versículo na Nova Almeida Atualizada. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês.
E na Nova Versão Internacional, vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Então, Paulo está apontando a vaidade dessa igreja e se colocando na condição de humilde, né? Bom, então Paulo está mostrando, né, nesses versículos aí que a gente acabou de relatar no slide anterior, que um cristão não é um cristão, ele não é poço de vaidade. Ele tem que ter aquilo, o talento que Deus lhe deu, e não usar disso de orgulho, né, para derrotar a humildade, né? Paulo está mostrando que um ministro cristão é mais talentoso do que o outro, não por força e mérito dele, mas porque Deus permitiu que assim fosse, né? Tudo que esse crente, esse ministro possui, talentos, dons, ele não conseguiu pelo ego dele, mas porque Deus que o deu, né? Deus que foi esse motivo, que foi o motivo para incentivar a pessoa a ser um ministro, né? E isso não pode envaidecer a pessoa. Mais adiante aí, né, avançando no capítulo 4, nos versículos 9 a 13, eu trouxe aí algumas imagens e nós vamos trabalhar essa questão da humildade agora. Falando tanto de vaidade, nós vamos trabalhar essa questão da humildade, porque Paulo está falando dessa presunção dos coríntios, né? Dessa vaidade deles e fazendo contraste com a condição dos apóstolos de humildade. Paulo não está lamentando por um destino infeliz, não é isso, né? Mas ele está dando a ideia de quantos servos de Deus se empenham por amor ao Evangelho. E aí, no versículo 9, eu estou retratando esse versículo 9 com essa imagem aí do leão, o povo de Deus na arena. Eles eram povo de Deus fazendo com tanto amor e zelo, sem meritocracia, sem ser para aparecer, mas eles eram jogados para aparição, para espetáculo, né? Eram jogados aí, eles eram perseguidos, eles desfilavam diante da plateia, né, quando eles eram capturados e jogados ali na arena para leões, né? Os compradores compravam esse povos de Deus e jogavam eles ali na arena para lutar contra gladiadores, né, feras, e eram observados por homens e por anjos. É isso que está falando no versículo. Olha o que, que o povo de Deus passa, né? Então, como um espetáculo do mundo nesse sentido. Mas a gente tem também no versículo 10 que o povo de Deus também pode ser, em contraposição a sábios, ser considerado como loucos, né? Ele usa um tom sarcástico aí no versículo, né? Paulo aplica o adjetivo aos ministros de Cristo, né? E semelhantemente, ele consideram fortes e nobres, enquanto os ministros eram tidos como fracos e desprezíveis. Então, esse versículo vem tratar essa questão, fazendo essa comparação com a questão da loucura, da loucura. Um tom sarcástico, né, que Paulo usa.
Bom, então temos aí o espetáculo do mundo, temos aí a loucura, né? Uma camisa de força, o povo de Deus nesse sentido sendo comparado a tudo isso por Paulo nesse versículo, mas também vem aí no versículo 11 e 12, vai avançar, né? Os apóstolos sofreram por amor a Cristo, né? Eles viviam como marginalizados, enquanto os crentes coríntios se comportavam como reis. Os seus obreiros, eles viviam como escravos. Eles aplicavam a eles a palavra de Jesus em Mateus, né, 8:20. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma lista dos sofrimentos no ministério. Está lá na segunda carta, no capítulo 11, 23 a 28. Vai mostrar esse sofrimento. Então, versículo 11 e 12, Paulo já falou lá que o povo, versículo 9, é exposto como espetáculo do mundo, né? Ele faz uma ironia e um tom sarcástico falando da questão, comparando com o conhecimento e com a loucura, né? E aí ele vem falar que o povo de Deus é sofredor, né? Que eles viviam marginalizados, mas tem essa recompensa. Por isso que eu trouxe essa imagem aí dessa criança sofrendo. E ainda no versículo 13, tem tudo a ver aí, eu acho que com essa imagem que eu trouxe de lixo e escória, né? Olha aí, as duas palavras elas podem ter o mesmo sentido. Aquilo que é retirado numa limpeza, né? Os termos eram aplicados figuradamente a temidos criminosos que frequentemente eram sacrificados nas cerimônias pagãs. Então, Paulo está comparando, né? Que tira, tira do lixo, faz a limpeza, né? Trata e é jogado fora. Assim, Paulo está esculachando, né? Com esse espírito orgulhoso e faccioso dos coríntios. Bom, depois que ele esculacha com essa questão da vaidade da igreja de Coríntios, o tempo todo na condição de humildade, para tentar mostrar isso para aquele povo, né? Para aquela igreja que estava soberba, orgulhosa. Paulo vai avançar aí no versículo 14 ao 21, ele vai retratar um caráter de paternidade, um pai celestial, né? O que que Paulo faz? No versículo 14, ele vai admoestar a igreja. O que que é admoestar? Significa colocar na mente, com o propósito de advertir e reprovar. Isso pressupõe que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. A admoestação é feita para levar a essa mudança, né? Então, os pais espirituais têm a responsabilidade de admoestar com amor aqueles que são os filhos espirituais, usando como ferramenta a palavra, né? Com vistas a viverem de modo digno de Deus. O que que Paulo faz também? Paulo vai agir com amor. Paulo ama, né? No versículo 14. É natural que a gente espere que o pai espiritual ame seus filhos na fé, né? E Paulo era ali o pai daquela igreja. Ele amava, né, aquela igreja. Mesmo admoestando, sabendo do povo orgulhoso, vaidoso, ele na sua condição de humildade, ele procura entender essa igreja profundamente quanto possível e deseja a saúde da igreja, a saúde espiritual, né? Ele procura saber qual o aspecto mais fraco daquela igreja para fortalecê-la. Então, Paulo está cuidando, ele está demonstrando amor com essa igreja, né? No versículo 14 aí. Avançando para o versículo 15,
Pai é aquele que gera. Se pai é o que demoesta, se pai é o que ama, e pai é o que gera, no versículo 15, o que isso quer dizer? Paulo está ilustrando aí uma unicidade de paternidade. Assim como não há mais de um pai natural, não há também mais de um pai celestial, um pai espiritual. Os coríntios poderiam ter mais de um tutor em Cristo, mas não dois pais. O pai, por definição, é um homem que tem filhos, não é? Um cristão não pode ser pai espiritual e não gerar filhos. Infelizmente, há muitos cristãos que nunca foram crentes, agentes de Deus para produzirem filhos na fé. Então, pai espiritual tem que gerar seus filhos espirituais. Então, pai é o que gera. Ele está pregando isso para a igreja. Pai é aquele que é exemplo. Ele está aí falando isso no versículo 16. Pai é o que ensina. Está aí no versículo 17. Pai é o que disciplina. No versículo 21, né? Porque há ocasiões em que um pai espiritual tem que disciplinar o filho. Quando o cristão se desvia da doutrina ou de um mau comportamento, ele precisa de correção, né? Alguns crentes de Coríntios haviam caído no pecado e se orgulharam como se pudessem escapar do confronto com Paulo, né? Mas Paulo lhes assegura que iria mesmo visitá-los. Ah, eu vou visitar vocês, né? Se o Senhor quiser. Querendo fugir, mas Paulo está lá de cima, cuidando, vigiando a sua igreja, né? Então, pai disciplina. Já viu quando o filho quer fugir do pai para não ser corrigido? Eu fui uma. Minha mãe me ameaçava com meu pai. Vou seu pai chegar, vamos resolver essa conversa. Minha mãe jogava com meu pai, né? Eu ia dormir antes do meu pai chegar. Só levantava depois que ele saía, tentando fugir, né? Mas Paulo estava lá de cima. Não vai escapulir, não. Vou disciplinar. E assim Paulo estava cuidando da igreja, né? Ele tinha as marcas de um Pai Celestial. Bom, então concluindo já a nossa lição, né? Chegando aí nos versículos finais, concluindo a nossa lição aí. Tem um autor citado aqui na lição que ele dá um título, né? Faz um comentário e dá um título aí para essa passagem de 1 Coríntios 6, versículo 1 Coríntios 4, né, versículos 6 a 13, ele dá um título de Reis e Mendigos, né? E ele conclui dizendo o seguinte: todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e mendigos. Em outras palavras, a experiência cristã é ser rico em Cristo e também desprezado pelo mundo. Vivemos em dois mundos e, portanto, deve haver uma tensão. Paulo descreve a verdadeira condição humana nestes termos, né? Ele escreve lá em Filipenses 1:29, porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, quando fala, né, trouxe aí duas imagens, né? O rei significando riqueza, fartura, e os mendigos, né, desprezados pelo mundo, não tem nada. E esse autor, David Pryor, ele fala isso, né, que todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e mendigos, né? Pensando nisso, né, reis e mendigos, há relação entre eles? Há alguma relação entre reis e mendigos? Para a gente pensar nessa comparação feita aí
por esse autor, todos os cristãos são ao mesmo tempo reis e mendigos. Em outras palavras, né? Somos ricos em Cristo, mas pobres nesse mundo. Então, a relação da nossa condição de cristão, como reis e mendigos, pense na sua vida. Existe uma relação? Pense na sua vida, aonde que a vaidade pode estar tomando espaço da humildade, daquilo que você faz para o Senhor, daquilo que você faz para as pessoas, né? Fica aí a nossa lição de hoje, terminada essa com essa reflexão. Espero que vocês tenham um bom domingo, né? Uma ótima semana, um ótimo final de ano e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada pela companhia até aqui.